e também quais são essas novas habilidades que os gerentes de projetos precisam desenvolver em função dessa mudança de paradigma, tá? Bom, quem não conhece o Mário Trentin, eu vou fazer uma breve apresentação aqui, depois ele vai falar também, mas ele é CEO da Trentin Business Solution, Project Management, ele é diretor também de pesquisa e coordenador de um MBA da International Business School, é professor da Fundação Getúlio Vargas, é autor de vários livros de gerenciamento de projetos, de estratégias de negócio, inovação. Se vocês forem lá em algumas bibliotecas aí, vocês vão ver que tem vários livros dele, artigos, né? Por mais de 15 anos, ele trabalhou como gerente de PMO, gerente de projetos, de programa, de grandes projetos, tanto na área aeroespacial, de TI, de defesa, telecom e infraestrutura, né? Então, ele tem grande experiência aí que podemos explorar bastante aí nessas horas, nesse tempinho que nós vamos ter aqui com ele, tá bom? Mário, muito obrigada aí pela sua presença. Eu que agradeço. Tá? Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esses assuntos e depois nós vamos abrir para perguntas aí do pessoal que está participando. Ok, bom, vamos lá. Bom, cada vez mais a gente vê essa questão da tecnologia, né? Eu, inclusive, tinha preparado alguns slides, mas vamos nesse formato aqui de perguntas, né? Ia mostrar algumas dessas ferramentas para vocês, porque o que acontece é que essas ferramentas, elas já são uma realidade, né? Não é algo do futuro. A gente vê um conjunto de coisas que ajudam a gente a poder gerenciar melhor os projetos. Claro que a gente sempre tem, né? Vou aproveitar aqui, já que tem a tela, pelo menos desenhar aqui na tela, né? A gente sempre tem esse nosso tripé de pessoas, processos e tecnologia. E sempre vão ser importantes, obviamente, né? As pessoas e os processos, mas o que acontece é que agora a tecnologia está transformando os nossos modos de trabalho. É isso que nós chamamos da tão falada transformação digital. Então, a transformação digital é agora a tecnologia como um protagonista que nos permite criar novos modelos de negócios, ou seja, modelos de negócio que antes a gente não imaginava, como, por exemplo, essa era do compartilhamento que a gente tem, Uber, Airbnb, enfim, compartilhamento de bicicleta, uma série de coisas. Esses são novos modelos de negócios possibilitados pela tecnologia. Até uma curiosidade, eu estava lendo recentemente na revista Wired, e o primeiro momento em que inventaram essa coisa de compartilhar a bicicleta, né, de você pegar a bicicleta num lugar e devolver em outro, foi em 1961. Só que na época a coisa não funcionou porque o pessoal pegava a bicicleta e não devolvia. E você não tinha como rastrear aquilo. Então, hoje que você tem GPS, etiquetas RFID, aplicativo para poder fazer essas coisas, então esses novos modelos de negócio são possibilitados pela tecnologia, né? Ou também possibilitar novos modos de trabalho, que é o que a gente mais discute aqui nesse ambiente moderno, né? Que no passado, há não muito tempo atrás, a gente precisaria mandar um arquivo por e-mail ou salvar num pendrive, enfim, um anexo, imprimir alguma coisa, enquanto que hoje a gente tem um conjunto de ferramentas colaborativas aqui para a gente poder trabalhar, ferramentas como o Microsoft Teams, que nós estamos usando aqui, o Slack e outras ferramentas que permitem a gente essa colaboração que não é mais só um compartilhamento de arquivos, né? É uma colaboração de trabalho mesmo. Isso tudo ainda permite uma terceira coisa, que são novas estruturas organizacionais. Ou seja, né, também há algum tempo atrás, provavelmente as empresas em que vocês trabalhavam, elas eram muito mais rígidas, né? Então, organizacionais. Muito mais rígidas e organizacionais. Então, as novas estruturas organizacionais, elas eram muito mais rígidas e também com muito mais níveis de hierarquia, né? Hoje, por essa facilidade de disseminar a colaboração e a comunicação,
de uma maneira mais conectadinha ali, né, mais integrada, a gente consegue ter organizações sem ter vários níveis de planejamento. Eu já vou discutir como é que a gente faz isso na gestão de projetos, né? E o que tem acontecido é que em alguns lugares, né, a gente até vê isso em alguns estudos do Gartner ali mesmo, como se a tecnologia fosse um membro da equipe de projeto. Então, outro dia, inclusive, eu estava conversando com alguns colegas aqui, que é o que eu chamo de delegação 3.0, né? Porque a gente sempre, como gerente de projetos, fala sobre delegação, de que você precisa passar algumas coisas para fazer para os membros da equipe, ou talvez terceirizar coisas, mas o que tem acontecido agora, nessa delegação 3.0, é terceirizar parte das nossas atividades para a tecnologia. Então, Smart Machines. Inclusive, tem um estudo do Gartner, que é de 2018, salvo engano, das tendências, né? Vocês talvez até tenham ouvido falar disso aí, acredito que alguém ouviu falar sobre isso aí. O Gartner dizendo que 80% das nossas tarefas de gerenciamento de projetos vão ser automatizadas ou vão ser realizadas por máquinas, né? E a gente realmente já vê isso. No caso da minha empresa, por exemplo, né, da nossa empresa, várias atividades que antes o gerente de projeto fazia, ou o membro de equipe de projetos fazia, elas agora são automatizadas, especialmente nas questões de coleta de informações e na geração de relatórios, por exemplo. E aí a gente vê esses benefícios em muitas indústrias que a gente tem, né? Vocês observam alguma coisa dessas já na organização de vocês ou não? Alguém já vê essas coisas acontecendo? Sim, Nesses primeiros... Oi, quem está falando? Alô? Oi? Ou se quiser escrever aí também, acho que dá para a gente acompanhar. Mas normalmente o pessoal fala, a gente espera você falar e depois eles vão fazendo perguntas. Então tá, quer deixar as perguntas para o final. Tá bom. Pode deixar. Bom, Se alguém vamos lá. quiser interromper, fazer uma pergunta, também pode, tá bom? Então, continuando aqui, né, falando sobre a parte de gestão de projetos, que é o que nos preocupa mais, né, a gente poder conectar os aspectos de estratégia para tomada de decisão, a seleção dos nossos portfólios de projetos, ou seja, o que eu vou executar no próximo período. E a execução dos projetos em si, ela também é mais facilitada. Deixa eu ver aqui que acho que alguém conectou. Ela também é mais facilitada aqui para a gente, no sentido de que essas ferramentas agora, elas permitem a gente combinar o planejamento do projeto, né? Por exemplo, se você estiver utilizando o Microsoft PPM, o Project Server, você vai ter a capacidade de criar o seu portfólio. Eu vou mostrar ele aqui já para vocês. Então, a capacidade de poder criar o seu portfólio, a partir do seu portfólio montar um projeto, com o que nós conhecemos aí tradicionalmente como um gráfico de Gantt. E esses pedaços do mesmo projeto, eu posso optar por usar a nossa metodologia tradicional de gráfico de Gantt, ou eu posso espalhar isso usando outras ferramentas ágeis, no que nós chamamos de gestão híbrida de projetos. Uma ferramenta como o Microsoft Planner, que é um quadrozinho, né, similar ao que você tem do Trello, por exemplo. Então, hoje a gente tem uma facilidade de conseguir executar o que chamamos de metodologias híbridas de projeto, que já é algo que a gente discutia há bastante tempo, mas que antes não conseguia colocar em prática de maneira escalável ou de maneira consistente por falta de ferramenta, né? Só para dar um exemplo para vocês, a gente já fala aí, vocês já ouvem metodologia ágil aí há mais de 10 anos, né? E em 2014 eu tinha um conjunto de projetos em que a gente utilizava parte como um gráfico de Gantt e parte como quadros na parede lá, né? Então, deixa eu voltar aqui
no slide anterior. Então, esses quadros na parede representavam a parte ágil aqui da gestão de projetos, né? Como se fosse esse quadrinho aqui que hoje a gente utiliza Trello, Gira, Asana, Planner, alguma ferramenta desse tipo. E na parte de cronogramas tradicionais, a gente utilizava uma Microsoft Project. Qual que era a grande dificuldade? A grande dificuldade é que eu criava um cronograma no Project, lá no Project 2010, né, na época, e daí as minhas equipes de projeto, cada uma se organizava com um quadro Kanban diferente, eu tinha 3 equipes de projeto para o mesmo projeto, e eu precisava ficar vendo o que tinha lá nos quadros para tentar dar o avanço, por exemplo, no meu cronograma. Ou seja, era muito difícil poder combinar as duas metodologias porque as tarefas não estavam relacionadas. Os quadros que a gente tinha ali de post-it na parede, eles não estavam ligados ao que a gente tem no cronograma do Project, que por sua vez também não dava visibilidade para a organização em termos do que estava sendo executado em portfólio, né? Então, basicamente, o portfólio dessa organização, e era uma grande organização, era um portfólio realizado em Excel. Então, um portfólio em que as pessoas colocavam todos os projetos lá, você aplicava os critérios e saía lá com os projetos, né? Número 1, número 2, número 3. Muitas organizações ainda usam o Excel para o gerenciamento de portfólio. Vou admitir alguém aqui. Muita gente ainda usa o Excel para gerenciamento de portfólio. Aí, uma vez que o projeto era aprovado, cada projeto você ia lá e criava uma pastinha na rede. Então, uma pasta na rede. Dentro daquela pasta da rede, você colocava toda a sua documentação, né? Escopo, cronograma, enfim. E uma das coisas da documentação era o cronograma. Um cronograma no Project, por exemplo. Cronograma. Esse cronograma desconectado do portfólio, como você pode ver. Talvez ainda aconteça isso na sua organização hoje. E aí eu eu acho que tinha... muitas organizações ainda trabalham dessa forma. E daí a gente tinha eu tinha 3 equipes nesse mesmo projeto, então cada equipe ele tinha um quadro lá na parede, de papel pardo mesmo, né? Com os seus post-its das coisas que eles realizavam. E aí eles faziam as suas reuniões diárias lá, né? Todo o acompanhamento lá de cada equipe do projeto. Mas aí olha só a grande dificuldade minha e da organização como um todo em poder escalar essa metodologia em quantidade de projetos, né? Primeiro que essas equipes não ficavam no mesmo lugar, então eram 3 equipes porque elas ficavam em 3 lugares diferentes. Eu precisava receber uma foto desse quadro aqui diariamente ou semanalmente, o pessoal me mandava uma foto do quadro. Com essa foto do quadro, eu voltava lá para poder atualizar o meu cronograma no Project. Esse meu cronograma no Project, por sua vez, não mostrava para os meus executivos, né, para o patrocinador do projeto, ele não mostrava como é que estava indo a execução do portfólio. Aí eu tinha que ir lá manualmente também atualizar o portfólio lá no Excel. E toda hora que eu tinha alguma mudança, se eu tinha uma mudança no portfólio ou no projeto, ou uma mudança na execução do projeto, eu tinha que sair consertando as coisas em vários lugares diferentes, né? E isso causa um retrabalho muito grande. A gente precisa ficar se dividindo lá entre fazer várias coisas. Hoje, eu crio um único portfólio, né? Vou até abrir aqui rapidamente, só para a gente poder dar uma olhadinha. Eu crio um único portfólio aqui. E esse único portfólio me permite decidir se eu vou fazer a execução do projeto de maneira ágil ou de maneira tradicional. Vou mostrar aqui para vocês algumas visõezinhas aqui do projeto para vocês poderem dar uma olhada, né? Então, aqui tem o Project Server, uma instância de Project Server que a gente utiliza. Essa aqui mais de relatórios para vocês poderem dar uma olhada, né? Mas você vê na prática como é que funciona essas coisas conectadas. E os tipos de automatizações ou os tipos de conexões que são possíveis da gente fazer. Então aqui, por exemplo, né, toda vez que vai nascer um projeto, deixa eu mostrar aqui o Teams para vocês. Então toda vez que vai nascer um projeto aqui, a gente cria como uma proposta de projeto, por exemplo, no caso aqui. Essa proposta de projeto tem um aplicativo aqui de proposta de projeto.
Tudo isso são coisas que hoje você consegue fazer de uma maneira muito tranquila, se você estiver usando, seja a plataforma Microsoft ou não. Mas esse aplicativozinho aqui, por exemplo, ele permite eu criar as propostas e na hora que eu faço essa criação, ele já dispara um monte de atividades para outras ferramentas. Isso aqui é o que a gente chama de Power Platform, ou seja, eu consigo conectar aqui um aplicativo móvel. Eu tenho o Power Apps, é parte disso. O Power Automate, que é a parte de fluxo e workflow. E os dados, que é o Power BI. Então, essas três coisinhas aqui, por exemplo, né? Eu venho aqui, cadastro uma proposta, ele já vai jogar uma atividade aqui no Planner para a pessoa que for criar aquela proposta. E ele já vai também automaticamente criar um padrão de proposta utilizando a documentação aqui com o nome do cliente. Na medida que ele cria essa documentação também, de uma maneira automática, ele vai criar o cronograma do projeto. Então, todo projeto já nasce aqui com um cronograma padrão na nossa organização, dependendo do tipo de projeto. Então, não preciso fazer nada, eu só crio lá e ele vai gerar todas as propostas aqui. E uma vez que aquela proposta for aprovada em termos de cronograma, aí essa proposta eu vou poder executá-la de uma maneira ágil ou de uma maneira tradicional. É criado um time de projeto, por exemplo, esse aqui é um time de projeto. E lá dentro do time de projeto, isso aqui é um time de projeto, né? Aquisição do pacote Power BI. Eu tenho o cronograma do projeto, que vai ficar lá dentro. Então, deixa ele carregar aqui para a gente dar uma olhada. Tenho o acompanhamento do projeto, que vai ser o relatório, ali na outra abinha. Então, a equipe do projeto vai manter todas as suas conversas aqui de comunicação, vai ter todos os arquivos do projeto aqui dentro, vai poder acompanhar as tarefas e atualizar as tarefas de dentro do próprio Microsoft Teams aqui, como vocês estão vendo, né? Eu vou dar avanço aqui nas tarefas, ou vou atualizar o site do projeto e documentação do projeto aqui por dentro também. E ainda vou poder acompanhar a parte de relatórios. Então, aqui do lado tem outra abinha, onde eu tenho o relatório desse projeto. Então, em vez agora do gerente do projeto, né, nos nossos projetos, ele ter que ficar criando relatórios, os relatórios já são gerados automaticamente a partir da atualização do projeto na ferramenta de gestão de projeto. Então, parece uma pequena mudança, né, mas a gente não tem mais trabalho para criar relatórios, né, que é uma coisa que assim, algumas organizações continuam sofrendo muito, né? Então, trabalho para criar relatório, para a gente, hoje é zero. Os nossos relatórios são resultado de um trabalho em outro lugar. Então, um relatório é um resultado. Ou seja, a pessoa tem que planejar o seu projeto e colocar lá as suas atividades, né? Quantos por cento ela fez, ela pode fazer isso com um aplicativo móvel em campo, de tarefas, submeter foto, evidência do projeto, assinatura de relatório diário de obra, qualquer coisa. Então, à medida que ele vai atualizando as tarefas que ele tem que fazer, os relatórios são gerados automaticamente em tempo real, né? Então, real time aqui de relatórios, tanto para o projeto quanto para o portfólio, que eu vou te mostrar já. Então, são gerados em tempo real e eu posso navegar nesses relatórios aqui. Então, nossas reuniões de projeto, por exemplo, são sempre em cima desses tipos de relatório. Vamos ver aqui os relatórios. Eu vejo Mário, como é... Oi? Vamos ver, assim, com relação... Quais são essas novas habilidades, então? Porque para a gente ficar mostrando ferramenta, o pessoal, assim, não é bem objetivo, né? Uhum. Mas quais são essas habilidades, as novas habilidades que o gerente de projeto precisa ter nesse novo mundo aí, nessa mudança de paradigma, que são várias ferramentas, de um modo geral, que devem ser integradas? Qual é o perfil aí, quais habilidades que o gerente de projeto precisa ter?
O perfil do gerente de projetos tem que ser de conhecer as novas ferramentas. Assim, se a gente comparar com outras profissões, é uma evolução natural que tem ocorrido em toda a profissão. Se você pensar, outro dia eu estava fazendo um paralelo sobre isso, né? A minha formação é engenharia, então há 15 anos atrás eu tinha aquelas aulas em prancheta. Você ia lá e fazia os desenhos das coisas que você queria fazer. E, portanto, a gente demorava muito tempo para poder projetar alguma coisa de engenharia, por exemplo, né? E hoje é inconcebível que você tenha uma pessoa se formando em engenharia que não sabe utilizar, por exemplo, modelagem BIM 3D, CAD, CAI, CAM. Então, a profissão de gerente de projetos, né, ou a nossa função de gerente de projetos, ela é e vai continuar sempre sendo relevante, né? Nós vamos precisar de mais gerentes de projeto, né? Os gerentes de projeto, eles não vão ser substituídos pelas máquinas, né? A gente vai precisar de mais gerentes de projeto, na minha opinião. Mas nós vamos precisar de um tipo de gerente de projetos hoje que saiba utilizar a tecnologia como um aliado. A tecnologia como se a tecnologia fosse um membro de equipe, né? Conseguir delegar tarefas para a tecnologia como um membro de equipe, que é o que a gente ouve muito falar aqui. Então, algumas dessas coisas que a gente está vendo não é em relação à ferramenta A, B ou C, né? Você deve ter as Aham. ferramentas, você deve ter as ferramentas da sua preferência aí, pode ser a Oracle, ferramentas da Clarity, enfim, outras ferramentas. Mas o Você gerente de conhece projeto, outras sim. que Uhum. também têm essas funcionalidades? Uhum. É um conjunto de ferramentas hoje, né, de vários fabricantes que estão disponíveis, mas o gerente de projetos ele precisa, basicamente, conhecer de alguma ferramenta que permita gestão de tarefas. Aham. Então, seja uma ferramenta PPM, seja uma ferramenta como um Planner, seja uma ferramenta como um Trello, Gira, enfim, tem que conhecer profundamente alguma boa ferramenta ou boa plataforma de gestão de tarefas, porque sem a gestão de tarefas a gente não consegue ter sucesso no projeto, né? É muito Sim, sem difícil, dúvida. ainda Isso. mais com a quantidade de projetos que a gente tem hoje, você conseguir simplesmente executar as coisas, né, assim, com um post-it na parede, por exemplo, né? A não ser que você tenha menos projetos e as pessoas estejam no mesmo lugar, mas é bastante difícil, por exemplo, para eu acompanhar minhas equipes se eu não tivesse uma ferramenta dessa. Você precisa Eu conhecer. tenho. Ah, não, desculpa, eu estava Pode falar. interrompendo, mas eu tenho visto assim, muitas empresas com dificuldade na gestão também dos recursos envolvidos, Aham, na execução exatamente. dessas tarefas, né? É. Nessa mesmo tipo de ferramenta, você deveria ter uma gestão de recursos adequada, né? É muito bom falar isso mesmo, porque o fato de não saber o uso dos recursos, né? Ter um relatório como É. esse aqui, de uso dos recursos, por exemplo, isso aqui permite eu saber qual é a minha capacidade de absorver projetos no próximo período e conseguir organizar a gestão dos projetos por causa do trabalho da equipe. E Então, onde uma esses tarefa. recursos estão alocados, né? Exatamente. Então, tarefas e recursos é muito importante. Em geral, isso vai estar numa mesma ferramenta de qualquer fabricante aí que você quiser, né? Clarity, Oracle, enfim, várias delas aí você vai ter. Essa é um tipo de ferramenta que o gerente de projeto precisa dominar. Então, não adianta você simplesmente, né, conhecer o guia PMBOK, o Prince, ou abordagens ágeis, sendo que você não tiver nenhuma ferramenta que suporte a sua gestão de tarefas ali. Um segundo Normalmente, conjunto, tá, pode depois eu falar, faço a pergunta. Não, pode falar. normalmente no mercado, você é o gerente de projeto realmente que pilota, vamos dizer, essas ferramentas, ou ele tem um especialista, uma pessoa que faça isso por ele? Então, no passado ele tinha uma pessoa que fazia isso, mas cada vez mais é esperado que o gerente de projeto faça isso. Então, por exemplo, tem uma empresa que a gente trabalha aí no Brasil mesmo que tinha o gerente do projeto, né? Aham. E aí tinha uma pessoa que era chamada de planejador para poder cuidar do cronograma. Então tinha um outro cara que era o planner que cuidava do cronograma e tinha uma outra pessoa que cuidava do orçamento, por exemplo, no SAP, enfim. Mas não é mais tão comum você ter esse monte de gente nas equipes, né? Entendi, E entendi. até por isso, um dos motivos que o gerente do projeto tem que saber usar isso bem para que ele use isso rapidamente.
Então, assim, você perder muito tempo, por exemplo, criando um relatório financeiro no Excel, significa que você está deixando de fazer as outras atividades do projeto. Com certeza, verdade, verdade. Então, uma ferramenta aqui de controle de tarefas, e a outra coisa muito importante no projeto é uma ferramenta de comunicação e colaboração. E, infelizmente, os gerentes de projeto, na maioria das organizações, eles adotam o Outlook como uma ferramenta de comunicação e o WhatsApp como uma ferramenta de comunicação, né? Que são duas ferramentas muito inadequadas, porque são difíceis de pesquisar, de manter a rastreabilidade. No caso do Verdade. WhatsApp, até mesmo de vazamento de informações, como a gente teve vazamentos de informações aí de projetos recentemente. Então, existem plataformas melhores para isso, muito melhores, né? Como o Microsoft Teams, que nós estamos utilizando aqui, o Slack, que é uma outra ferramenta de colaboração muito boa, entre outros grupos de ferramentas aqui que permitem, né, o gerente do projeto controlar as informações de uma maneira organizada. Então, como você viu mostrando aqui rapidinho, né? Você tem o site do projeto, dentro do site do projeto estão todas as informações, o acesso aos arquivos é controlado, posso gravar as reuniões, posso fazer pesquisa e achar as coisas rapidamente, né? Dificilmente você vai conseguir achar as coisas rapidamente utilizando uma ferramenta como o Outlook e o WhatsApp. E cada vez mais o gerente de projeto ele tem à sua mão ferramentas de automatização e de geração de relatórios. Então, o gerente de projeto também no passado ali, né, podemos chamar de business intelligence aqui, a gente precisava criar tudo no Excel ali, sendo que agora a gente tem facilidades. Você faz um curso rápido aí de Business Intelligence com uma ferramenta como Power BI ou alguma outra coisa aqui. Você vai conseguir automatizar a coleta de informações, armazenamento dessas informações e a geração de relatórios. Sim, porque assim, você acaba perdendo muito tempo, né? Quem trabalha com Excel sabe disso. Seu chefe pede para você, por exemplo, um relatório financeiro, aí você vai lá e cria o relatório financeiro. O relatório no Excel é estático. Aí eu levo o relatório, tá lá, ó, custo por fase, por exemplo, aí na hora que eu apresento na reunião, meu chefe, além de querer saber custo por fase, ele quer saber custo separado pelo que é material, serviço, material permanente, por exemplo. Aí eu tenho que voltar, refazer todas as análises e voltar lá com um novo Excel. Se ele me pedir mais dados, toda vez eu tenho que voltar lá para fazer um novo relatório. Sim, sim. E se você estiver usando alguma ferramenta aqui mais automatizada, aí você tem a chance, na verdade, de ter uma mesma base de dados sempre, mas de você poder enxergar a informação através de ângulos diferentes. Então, assim, o gerente de projeto vai ter que estar mais familiar com essas questões de tecnologia, e se você vê fora do Brasil, acaba sendo um pré-requisito já. Dificilmente você vai conseguir gerenciar um projeto fora do Brasil sem esses conhecimentos de tecnologia, e ainda mais agora com um conjunto de assistentes de gerenciamento de projetos, né? Então, você já tem a possibilidade hoje de utilizar aprendizagem do software de projeto ali mesmo para poder te ajudar com insights, com planejamento, com outras coisas ali, que é basicamente a tecnologia trabalhando para a gente, né? O que chamamos de inteligência artificial nada mais é do que pegar os dados de projetos anteriores e sugerir coisas que nós possamos fazer nos projetos futuros, né? Sugerir riscos, sugerir estimativas, esse tipo de coisa. Então, eu acho que cada vez mais o gerente de projetos vai precisar conhecer um conjunto de ferramentas que está disponível no mercado de várias fabricantes aí, né? Não de um fabricante específico, para que ele consiga alavancar o seu conhecimento de metodologia. Porque se a gente for pensar talvez em tendências ali de gestão de projetos, na minha opinião também, a gente está bastante bem estabelecido em termos de processos. Tem até uma curva do Gartner sobre isso, né? Que os processos, na verdade, metodologias e certificações, ela
está numa curva que já passou do aprendizado. Então, assim, já é esperado que você conheça guia PMBOK, Prince, né? Já é mandatório que você tenha alguma certificação, algum conhecimento sobre Scrum, enfim, já é dado que você vai ter aquilo, né? Muitas pessoas com MBA em gestão de projetos, enfim, tudo isso aí, as certificações. Além disso, Beleza. a gente continua sempre se desenvolvendo ali em termos de soft skills, né? Liderança, parte pessoal, enfim. Mas ainda há um despreparo muito grande, e aí por isso bastante oportunidade de trabalho em relação a esse uso de ferramentas, ferramenta de gestão de tarefas, ferramenta de gestão do conhecimento e essas ferramentas para poder automatizar as atividades do gerente de projeto. Muito bom. Vamos abrir para pergunta, Mara? Vamos lá. Pessoal, tem alguém que gostaria de fazer uma pergunta? Vamos lá. Pode ser Vamos pelo lá, chat pessoal. também, quem quiser. Quem se habilita uma pergunta? Vamos Alô? aproveitar aqui. Estão ouvindo? Pois não. Estão ouvindo? Estão ouvindo? É Itamar. Oi, Opa, Mário, oi, tudo bem? Oi, Itamar. Celi. Tudo bem? Eu achei bem interessante, né, essa apresentação do Mário, inclusive com relação ao que está acontecendo fora do Brasil, né? Uhum. Mas a percepção que a gente tem é que no Brasil, muitas das empresas, bom, deixa eu mudar, poucas das empresas, né, aparentemente se preocupam em dar esse passo. Eu não sei se ou por desconhecimento ou por limitações ou restrições orçamentárias. Mas qual é a tua percepção? Ou será que eu estou no lado pobre da curva? Eu acho que não diria um lado pobre, não, mas tem uma tendência muito grande no Brasil. A gente tem tido um conjunto de novos projetos aí no Brasil nessa área de automações bastante grande, né? Porque talvez, eu não diria falta de dinheiro, não, porque essas ferramentas hoje são muito mais acessíveis, né, o Itamar? Se você fosse implementar uma ferramenta EPM ou PPM há 2 anos atrás, você ia gastar em torno de 5 a 10 vezes o valor que você vai gastar hoje. Então, o tempo de implementação é muito mais rápido, tendo as soluções em nuvem, né, soluções em cloud. Então, assim, o tempo de implementação, muitas dessas coisas que eu estou te mostrando aqui, por exemplo, você vai conseguir fazer uma implementação em 1 mês, mais ou menos, 1 a 3 meses. Então, em 4 semanas, você já tem tudo isso funcionando ali, e de um custo razoavelmente reduzido também. O que acontece é que muitas organizações ainda, por falta de conhecimento, né, não por falta de dinheiro ou outra coisa, acabam não procurando isso. Porque o que acontece, pelo menos essa é a minha percepção, é que como é muito mais fácil a gente tratar da parte pessoal e de processos, a organização acaba se pegando muito naquilo, e a tecnologia é um negócio meio desconhecido aí, né, meio mistificado, então poucas organizações se arriscam a fazer aquilo. E aí o que acontece no final das contas é que a maturidade da organização fica bloqueada por aquilo, né? Você pegar qualquer modelo de maturidade ali, você tem aqueles 5 níveis, né? Então, um modelo ad hoc aqui, você tem uma linguagem comum, né? Pegar qualquer modelo de maturidade aí, o Kessner, MMGP, para você poder atingir aquele tão chamado aí, desejado nível 3, de ter uma metodologia padronizada, se você observar em qualquer modelo de maturidade, o pré-requisito é informatização. O problema é que quando a gente fala em informatização, a maior parte das pessoas acham que é o Excel. Então, se você tem uma planilha do Excel, você está informatizado ali, né? Se você tem um planinho do Excel, né, por exemplo, né, se você pegar um planinho do Excel aqui só para abrir como exemplo, então criar os planos em Excel aqui, a gente considera que está informatizado. Mas aí você perde os benefícios de estar conectando informações da organização, né? Então, até posso usar um modelo como esse aqui de Excel,
muitas vezes a gente desenvolvia metodologia em Excel no passado, né? Então a pessoa vai lá, preenche o seu modelinho, como está aqui, né? Preenche cada pedacinho ali do seu plano, só que eles vão ficar sempre desconectados, porque são arquivos separados. Então, por mais que seja bonitinho, ele é de pouca utilidade quando a gente considera um portfólio de projetos. Quando a gente fala em informatização, significa usar alguma ferramenta da categoria EPM ou PPM. E, infelizmente, também, os escritórios de projetos, talvez nós, como... Uma coisa que é muito marcante, que está lá nos estudos do Gartner, é o seguinte: ele fala que quem precisa mudar é o profissional de gerenciamento de projetos, porque as tecnologias já estão disponíveis, mas as áreas de gestão de projetos em muitas das organizações, elas são extremamente arcaicas. Então, por exemplo, se você for comparar aí na sua empresa, por exemplo, uma área de marketing ou uma área comercial, provavelmente o pessoal tem um CRM bom, tem um Salesforce, tem algum outro CRM bom, tem uma série de ferramentas lá, porque é inconcebível, por exemplo, você criar um Excel e colocar 5.000 clientes lá dentro do seu Excel e ficar marcando nas colunas o que você fez com o pessoal, né? É meio inconcebível uma coisa dessa. Se você for para uma área financeira da sua organização, você vai ter um ERP. Você vai ter um SAP, um TOTUS, alguma coisa, nem que seja um ERP aí mais simples, mas você vai ter. Ninguém também vai criar lá controle de estoque no Excel, controle financeiro, a não ser que seja uma empresa muito pequena. Aí você chega nos escritórios de projetos, eu conheço escritórios de projetos aí com orçamentos às vezes de 50 milhões de reais por ano, e o cidadão coloca tudo num Excel, né? Para não investir numa ferramenta de 50 mil reais, ele prefere colocar tudo no Excel. Então, eu acho que realmente o que está faltando é os profissionais começarem a buscar mais informações sobre o que está disponível. Porque isso vai permitir a eles mesmos, né, nós como profissionais, executar mais coisas. Até para dar exemplo para você, sim, por exemplo, na nossa organização, a gente, nos últimos 2 anos, a gente gerencia quase 3 vezes mais projetos com a mesma quantidade de gerentes de projeto. Por quê? Porque muitas das atividades eles conseguiram realizar através do uso de alguma tecnologia. O que sobra mais tempo para você poder falar com o cliente, com a equipe, com uma série de outras coisas ali do projeto. Ou seja, não vai ser substituído, porque muita gente também fica receoso disso, né? Se eu adotar uma nova ferramenta, eu vou ser substituído pela ferramenta, né? E não é. As ferramentas vão permitir que a gente seja um gerente de projetos, um gerente de PMO mais valioso, na verdade, né? Muito bom. Entendi. Fabiola também Perfeito. tem uma pergunta. Tudo bem, Gilmar? Tudo bem? Itamar, tudo bem? Tudo bem, obrigado. A Fabiola, ela colocou o seguinte: ela utiliza o Teams na empresa e os recursos são usados de forma moderada. A visualização rápida do cronograma e relatórios e o site do projeto ajuda bastante. O Teams e Gira são grandes apostas? Essa é a pergunta dela. Se o Teams e Gira são as grandes apostas. São ferramentas diferentes, né? O Gira vai estar naquela categoria ali de gestão de tarefas, e é uma boa ferramenta, sim. Então, você pode combinar ele para gestão de tarefas aqui, o Gira. Uma boa ferramenta. E na parte de comunicação e colaboração, ou você vai ter uma opção ali de usar o Teams ou o Slack, que são excelentes ferramentas também. E isso aqui é uma tendência, cada vez mais as organizações vão usar esse tipo de ferramenta, né? O Teams, especialmente, ganhando bastante espaço aí nas organizações, porque ele permite que a pessoa esteja num lugar só. Essas ferramentas que nós chamamos aí do Modern Workplace, elas realmente mudam o nosso modo de trabalho, né? Então, se eu for comparar, por exemplo, eu trabalhando 2 anos atrás, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que abrir as pastas aqui no meu computador, por exemplo, né? Pegar pastas na rede aqui, enfim, alguma coisa organizada em pastinhas e ficar procurando quais arquivos eu iria trabalhar. Hoje, o que eu faço é utilizar o Teams, que é um hub, um agregador de informações. Aí eu formo um time de projeto
e aquele time de projeto eu consigo colocar qualquer coisa. Então, assim, se for um projeto que está usando o Project, eu coloco o Project aqui. Se for um projeto que está usando Gira, eu coloco o Gira aqui. Se for um projeto que está usando o Azure DevOps, eu coloco o DevOps aqui. Então, eu não preciso sair de dentro do Teams para poder acessar qualquer coisa do projeto, né? Se eu pegar aqui o nosso Teams aqui de volta, alguns projetos a gente usa cronograma do Project aqui, como você está vendo. Alguns projetos a gente usa gestão de tarefas aqui. Só pegar algum aqui como exemplo. Combinando quadros do DevOps. Então, eu consigo ver minha listinha de tarefas aqui tranquilo. E consigo acessar isso do meu celular, consigo acessar isso do meu computador, consigo acessar isso de algum navegador aqui, né? Deixa eu entrar aqui com a outra conta, que ele está me pedindo a conta. Então, aqui eu consigo ver as tarefinhas que a equipe tem. Ou seja, eu consigo criar um nível que vai ser cronograma do tipo gigante, e eu consigo ter um nível aqui de controle de tarefas e de artefatos, né? Se é uma coisa relevante aqui para a sua organização. Então, as tarefinhas vão estar aqui, só para você poder dar uma olhada, né? E elas estão aqui de uma maneira conectada. Ou seja, se eu atualizar alguma coisa aqui, isso também atualiza o Project, que por sua vez atualiza todos os relatórios da minha organização, ou seja, aqueles relatórios lá de Power BI. Então, aqui, né, se eu estiver usando DevOps, ou se eu estiver usando Gira, estiver usando qualquer coisa aqui, você vai poder acessar ele de lá de dentro. Aqui ele está fazendo login aqui para a gente, né? Mas ali de dentro já aparecia todas as minhas tarefinhas aqui. Escolho a equipe e tenho acesso às minhas informações. Muito bem. Bom, o Alan também quer fazer uma pergunta. Onde entra a questão no nível de maturidade na questão da tecnologia e projetos? Faz sentido implementar tecnologia desse nível quando a empresa ainda não fez o básico? Faz, com certeza, porque assim, uma coisa que também muitas empresas ficam bem atrasadas é porque você fica naquele negócio lá do ovo ou da galinha, né? Então, será que eu preciso evoluir em termos de processos, em termos de várias outras coisas, para depois escolher alguma ferramenta ou alguma tecnologia, ou eu posso adotar uma ferramenta ou uma tecnologia? O que a gente vê por experiência é que, ao adotar uma ferramenta, os processos são puxados para uma melhoria. Basicamente é o seguinte, né? Se você pensar que você, por exemplo, se você precisa aprender tudo de matemática financeira para só depois você comprar uma calculadora. A gente vê que isso não funciona, né? Você começa a fazer um curso de matemática financeira, você já compra a calculadora financeira e aí você aprende mais por causa da calculadora. Então, para te dar exemplos aqui, né, a gente tem esse tipo de ferramenta implementado, por exemplo, em 3 ONGs e fundações do Brasil, ou seja, organizações de um nível de maturidade muito baixo, porque em uma dessas organizações, por exemplo, a gente implementou e os gerentes de projetos são voluntários, tem uma rotatividade muito grande e um baixo nível de qualificação, né? Enquanto que nas empresas você tem pessoa certificada, enfim, um monte de outras coisas ali. Nessa ONG específica da qual estou falando, os gerentes de projeto não sabem nada de gestão de projetos. O que acontece é que eles são guiados pela ferramenta. Nós falamos que a metodologia está embedded dentro da ferramenta, né? A metodologia está embedded dentro da ferramenta. Você não precisa saber muito sobre a metodologia, você vai sendo guiado pelos botõezinhos ali do que você precisa fazer como próximo passo. Então, eu acho que se a organização ela tem menos maturidade, talvez ela ainda tenha mais benefício de ter uma ferramenta do que uma que já tem maturidade. Você vai lá, né, por exemplo, nessa ONG que eu te falei, o cara clica, aí ele cria o termo de abertura do projeto. Aí ele criou o termo de abertura do projeto e manda um e-mail para o escritório de projetos. O escritório de projetos vai lá e revisa, ele recebe um e-mail que ele pode criar o cronograma. Aí vai, o escritório de projeto revisa, aí diz que ele pode ir para execução. Então, por exemplo, assim, de uma maneira muito simplificada, o fluxo da ferramenta guia a execução.
Então, eu vejo como errado esse negócio da gente querer esperar, né? Não compra uma ferramenta não, passa 2, 3 anos tentando melhorar os processos, e aí só quando tiver um bom processo, você vai adotar uma ferramenta. A adoção da tecnologia acelera o processo, né? Basicamente, por exemplo, é a mesma coisa que você querer primeiro aprender a usar o iPhone sem ter um iPhone, e aí só quando você souber usar bem, você vai comprar o iPhone, né? Não faz muito sentido. Mas, infelizmente, as organizações pensam desse jeito, né? Aprende primeiro a usar tudo, gestão de projeto, depois você compra algo para gerenciar projetos. Mário, alguém... Sueli, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Ô, Mário, muito boa apresentação, venho te acompanhando também nas redes aí também. Sou um fã aí dessa questão, né? Tenho tentado aplicar muita coisa disso, né? E aí entra um pouco da cultura, né? Da resistência. Como vencer uma resistência assim de uma empresa que é bem tradicional, né? Tem uma idade média elevada, é claro, mostrando alguns resultados, né? Mas tem, por exemplo, eu criei um planner para gerenciar os projetos que estão dentro da gerência, né? Uhum. E aí o que falta, né? O que falta é o próprio gerente tomar uma decisão de ter na palma da mão todas as informações mais precisas e mais atualizadas, e todos os outros gestores, os outros líderes de projeto, tá carregando essas informações, né? Uhum. Isso é uma tarefa árdua, assim, como fazer, né? Tem várias coisas, né? Assim, é importante ter um diagnóstico melhor da situação ali da organização, porque o fato de ter resistência, ela pode ter muitas causas, né? Então, ela pode ter como causa uma implementação ruim anterior, desconhecimento, idade média, processo, uma série de coisas. Então, em toda adoção de alguma ferramenta, a gente sempre faz um diagnóstico ali da situação atual e da situação desejada, e versus aquela situação atual e situação desejada, quais são os gaps que precisam ser corrigidos. E isso deve fazer parte da implementação de qualquer coisa, né? Então, assim, se você está implementando um RP na sua organização, basicamente é a mesma coisa. Você vê qual que é a situação atual, o que você quer ter no futuro, que conhecimentos que as pessoas vão ter. Isso passa por muita conscientização. Então, talvez, né, esteja faltando treinamento na organização, pode ser uma coisa. A gente vê em alguns clientes nossos mesmo que o cara vai lá e gasta bastante dinheiro numa ferramenta, mas não contrata nenhum treinamento. E, obviamente, que sem treinamento as pessoas não vão utilizar. Então, precisa haver um plano de adoção de tecnologia, que pode, inclusive, ser algo faseado, né? Então, poxa, vamos começar a utilizar o Microsoft Teams na organização, que é mais simples, mais tranquilo. À medida que ele estiver sendo bem utilizado, vamos incluir uma ferramenta de gestão de tarefas mais leve, como o Planner. À medida que isso está funcionando bem, vamos incluir uma ferramenta que permite controlar a hora e controlar portfólio. Aí você vai avançando também no uso da ferramenta. De certa maneira, né? É a mesma coisa. Você vai lá e compra uma calculadora simplesinha, aí você avança um pouco e compra uma calculadora científica, e aí você vai avançando e vai também combinando uma ferramenta melhor com um modo de trabalho diferente. Mas eu acho que passa muito pela conscientização. É isso que você está falando, de ter resistência ou pessoas mais velhas, é a conscientização, porque o que acontece é que se você for convencido de que é uma coisa melhor, você vai usar, né? Ninguém é burro, né? Então, assim, o motivo da resistência é por alguma perspectiva diferente ou por alguma visão de que a gente não enxerga os benefícios. E isso precisa ter um plano de comunicação bom ali na adoção, né? E assim, resistência a gente também sempre vai ter. Às vezes, um patrocínio efetivo é o que vai ser a diferença entre ter uma implementação de sucesso ou de fracasso. Porque, assim, se você for pensar em outras coisas que sua organização adotou, por exemplo, né? Se você adotou um CRM, um ERP, alguma coisa, muita gente não queria usar. Aí você transformou aquilo ali num padrão
e agora todo mundo tem que usar. Então, assim, uma parte também é um remédio obrigatório ali, porque senão a sua organização vai ficar para trás, porque as outras estão adotando, né? Então, todo mundo tem RP e você não tem, por exemplo, né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Legal, Tem bem mais... que as perspectivas do ADCAR também, né? Você tentar atender aquelas perspectivas lá. Com certeza. Maravilha, Mário, obrigado, hein? Eu que Temos agradeço. mais uma pergunta aqui, Mário. Daqui a pouquinho a gente vai encerrar, né? A gente começou um pouco atrasado. Então, assim, o Magno Goiabeira, ele colocou o seguinte: um tema recorrente relacionado com a adoção dessas ferramentas é que, em certo nível, essas ferramentas facilitam a comunicação, a organização e, no final, tornam ainda mais escravos e workaholics. Mas tudo faz parte da busca de equilíbrio e da correta utilização para evitar excesso. Aí ele quer saber como que você vê essa questão. Eu acho que, na verdade, assim, para mim, né, a minha experiência é que isso diminui o trabalho, porque várias das coisas são automatizadas. A minha percepção é que eu tenho mais tempo hoje do que há um ano atrás, ou pouco mais, assim, porque o fato de ter tecnologia não significa que se trabalha mais ou menos ali por causa da tecnologia, né? Antes eu trabalhava muito mais, porque não tinha tecnologia, então ainda tinha que sair tarde ali do trabalho, né? Então, assim, tinha projeto, eu precisava ficar lá até 8 horas da noite, 10 horas da noite, e por falta de organização. O que acontece é que vai da disciplina da pessoa também, né? Se você precisa virar um escravo da tecnologia, mas aí não é por causa da tecnologia, e aí talvez seja algum déficit de atenção ali que a gente tem, né? Então, por exemplo, eu não ativo nenhuma das notificações de coisas que são desnecessárias ao meu trabalho, por exemplo. E nesse sentido, por exemplo, adotar o Microsoft Teams foi uma coisa muito poderosa, porque vários projetos anteriores que eu tinha, ou mesmo os clientes, o pessoal sempre cria um grupinho do WhatsApp, né? Para o projeto ou alguma coisa assim. E isso é extremamente improdutivo, porque você fica o tempo inteiro ali recebendo mensagem, esse tipo de coisa, de uma maneira não controlada. Eu não participo de nada dessas coisas. Se você precisar falar comigo durante o meu horário de trabalho ali, você só vai me achar no Teams, que são só as pessoas que têm acesso ao meu grupo de trabalho no Teams que vão conseguir me achar lá. A não ser que, enfim, eu esteja esperando alguma coisa externa, né? Como, por exemplo, eu estou trocando mensagem com a Sueli aqui pelo WhatsApp para a gente ver o problema de conexão, enfim. Mas isso porque eu tinha alguma coisa para fazer naquele momento. Mas eu não fico recebendo o e-mail e o WhatsApp, etc., o tempo inteiro. O fato de ter essas novas ferramentas, como eu te falei, ela, na minha opinião, separa muito o que é o trabalho do que é a distração. E eu passo, por exemplo, assim, quase minhas 6 horas de trabalho, 8 horas de trabalho hoje, com muito mais foco em trabalhar de verdade, usando uma ferramenta como o Teams e todas as tarefas lá dentro, e etc., do que antes, que eu tinha que ficar pulando de pasta em pasta e procurando no meu pendrive, enfim, né? Tem até uma outra pesquisa aí, não me lembro se do Gartner ou da Microsoft, de alguma coisa dessa, que em geral as pessoas gastam 25% do seu dia procurando informação. Eu já li sobre isso. Aquele arquivo que você não sabe onde está, vai lá tentar procurar os e-mails, enfim. E assim, eu não tenho mais tanto esse problema, porque ele é resolvido, em parte, por usar uma ferramenta adequada. Então, eu não acho, não. Eu acho que, na verdade, pelo menos para mim, parece que eu tenho mais tempo livre hoje. Eu consigo acabar o meu horário de trabalho ali, faço todas as coisas, não sobra muitas pendências, e daí eu não preciso estar conectado, né? Ninguém vai me mandar coisas de noite, por exemplo, de trabalho. Vou conectar ali no outro dia e tá tudo bem. O Magno, ele até complementou, ele colocou assim, acho que o que mudou agora é que trabalhamos mais em casa. No meu caso, aconteceu isso. Eu participo de vários grupos, né? Colocou kkkk. E é verdade, né? É verdade. E você fica conectado 24 horas. Né? Pois é. E assim, muitas vezes com coisas de pouca utilidade. Então, o que acontece também é que essas ferramentas, vamos dizer, mais informais, que é o caso do WhatsApp e das redes sociais, por exemplo,
elas, além de causar muita distração, é porque é muito fácil a pessoa mandar qualquer coisa. Então, por exemplo, né, se você experimentar aí, você deixar o seu WhatsApp 4 horas desligado, né, você vai lá de manhã, acorda, não abre ele, vai abrir só lá meio-dia, você vai ver que tem um monte de mensagem lá que já foi tudo resolvido e que você não precisava nem responder, porque assim, como é muito fácil a pessoa te mandar qualquer coisa, ele manda, né, oi, já viu tal coisa, já fez tal coisa, enfim, que no final das contas não precisaria ter mensagens para aquilo. Quando você usa a ferramenta de comunicação de uma maneira adequada, você só pergunta coisas ali que realmente precisam ser perguntadas, né, arquivadas, ou enfim, algo nesse sentido. Então vai uma disciplinazinha. Mas eu acho que a tecnologia ajuda bastante. Sem disciplina, óbvio que você vai ter problemas, né? Mas o fato de ter ferramentas melhores, elas organizam. Porque, por exemplo, né, a questão de e-mail. O meu Outlook tem regrinha para tudo. Então, eu recebo aí, por exemplo, uns 300 e-mails por dia e eu demoro em torno de 40 minutos para responder todos eles, porque o Outlook me permite automatizações. Se eu tivesse que abrir um por um no Gmail, por exemplo, talvez eu fosse demorar uma tarde para conseguir cuidar das comunicações de e-mail. Então, isso é uma outra coisa, né? A ferramenta permite você criar regras e coisas que vão te ajudar de uma maneira melhor, né? Filtros, enfim, esse tipo de coisa. Muito bom. Tem até um livro, sabe, só complementando isso, chamado assim, Obrigado pela informação que você não me deu. Por esse excesso de informações que hoje existem, né, que a gente está o tempo todo recebendo, né? Mais alguém fazendo uma pergunta? Quem mais gostaria de fazer a pergunta para nós encerrarmos? Já são 3h20. Pergunta eu não vou fazer não, mas eu queria agradecer aí ao Mário aí pela flexibilidade, né? Eu que agradeço o convite. Dessa questão. Falando em e-mails não lidos, eu tenho 2.250 e-mails agora não lidos, acabei de checar. Eu já desisti. Você tem que fazer alguma coisa a respeito. Vou botar você para automatizar meus e-mails aí, botar todo mundo assim. Eu tenho um inbox zero aqui. Fora os grupos do WhatsApp, né, Roberto? Queria só avisar as pessoas que, assim, quem está querendo ver mais demonstração de ferramenta, ou, na verdade, não é nem demonstração, mas, assim, uma tangibilização maior, né, de recursos aí que a Microsoft tem. Hoje não era bem o nosso momento, mas vai haver um momento aí, dia 3 de dezembro, que vai fazer parte da semana gratuita do Agile, da agilidade, que a gente está promovendo. Então, todo dia vai ter uma programação. Então, no dia 3, terça-feira, o Mário volta e o tema vai ser justamente ele explicar como é que a Microsoft está resolvendo essa questão do híbrido, né, do ágil com o tradicional, né? E aí, sim, ele vai poder mostrar aí cases, ferramentas, como é que isso pode ser usado. Certo, Mário? Com certeza. Tá? Então vamos só testar antes direitinho, ver se você nesse dia vai estar por aqui ou por lá, mas para a gente... vai dar certo. Pelo menos, se qualquer coisa, já temos a contingência de usar o Teams aí. Isso. Mas eu vou estar por aí, dia 3. Tá, então dia 3 aqui a gente, normalmente, horário das 8 horas da noite. Vamos usar o Zoom. Isso, vamos usar o Zoom direitinho. Ok? Obrigado aí a paciência de todos aí, a perseverança de ter continuado conosco aí. Obrigada, pessoal. Obrigada, Mário. Obrigada. Lembrando que semana que vem é a semana de mentoria gratuita também do Cubo Minds. Então, vamos ter 4, né, em vez de 2 por semana, vai ter segunda, terça, quarta e quinta. Tá bom? Então, vamos ver a programação depois lá. Valeu, um abraço a todos. Tchau, tchau. Valeu, Bom feriado abraço. aí, Obrigado, boa noite. Feriado. Obrigado. Bom feriado. Boa noite. Obrigada, Tchau, tchau. Mário. Tchau, tchau. Tchau, tchau.